Olá, sejam muito bem-vindos. Já se pegaram pensando se a educação que a gente recebe na vida nos ensina só a ter uma profissão ou se ela poderia ir além e nos ensinar a própria arte de viver? Pois é sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar nessa ideia e descobrir como a arte pode ser a grande mestra que talvez esteja faltando. Bom, para começar, vamos dar uma olhada crítica no modelo de educação que a gente conhece. Será que ele realmente nos prepara para as complexidades, para as belezas e para os desafios da vida como um todo? E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. A educação formal, com suas disciplinas, provas, métodos, muitas vezes parece que deixa de lado algo essencial, né? Que é a formação do nosso mundo interior, da nossa capacidade de lidar com as grandes questões humanas. A ideia aqui é o seguinte: alguns modelos educacionais, mesmo com a melhor das intenções, podem acabar nos limitando. Ao focar muito na linguagem de um grupo específico, com suas gírias, seus temas do momento, a gente corre o risco de ficar preso numa bolha, sem conseguir dialogar com o resto do mundo ou com toda a experiência humana que foi acumulada por séculos. E isso nos coloca diante de uma escolha, de um caminho a seguir. De um lado, existe a pessoa de seu tempo, que entende o agora, o imediato. Do outro, a pessoa de todos os tempos. Essa, através da arte, da literatura, consegue sentar para conversar com Homero, com Shakespeare, com Machado de Assis. Ela transcende a própria época e se torna, de certa forma, universal. Tá, mas então, como é que se fura essa bolha? Os gregos antigos, lá atrás, tinham uma pista poderosa. Vamos ver como eles enxergavam a educação não como um simples acúmulo de fatos, mas como uma formação do ser humano através da beleza. O conceito central para eles era a paideia. E olha que interessante. Para os gregos, educação, ética e arte eram uma coisa só, inseparáveis. Educar era basicamente colocar a alma em contato com os melhores exemplos, com os modelos mais elevados de humanidade, para que a pessoa se moldasse a partir do que via e admirava. Essa frase resume perfeitamente a essência da educação grega. O aprendizado de verdade não vem de regras ou de discursos, mas da imitação de exemplos que são concretos, que são admiráveis. E a arte, para eles, era justamente a grande vitrine desses exemplos. E aqui a gente chega num ponto fascinante. Para os gregos, o que era belo era, por consequência, bom, e vice-versa. Uma escultura grega não era só um objeto bonito, era uma ferramenta de educação. Ela representava a harmonia, as proporções ideais do cosmos. Então, ao olhar para ela, a alma aprendia sobre ordem, equilíbrio e, no fim das contas, sobre virtude. Certo? Agora vamos trazer essa ideia lá da Grécia Antiga para as nossas vidas hoje. A arte funciona como uma espécie de linguagem universal, uma ponte que nos permite escapar dos limites do nosso tempo e do nosso lugar. Pense nos grandes romances, na poesia épica, na música clássica. Essas obras de arte são muito mais do que entretenimento. Elas são portais, sabe? Portais para uma conversa universal sobre os dramas que nos acompanham desde sempre. Amor, inveja, coragem, perda, felicidade. E o ponto crucial é este: a grande ficção não é uma fuga da realidade. Muito pelo contrário, ela é uma investigação superestruturada da realidade. Um autor como Tolstói ou Machado de Assis consegue dar nome e forma para sentimentos super complexos que, sem eles, ficariam todos confusos dentro da gente. Eles nos dão a linguagem para nos entendermos. E a música vai ainda mais fundo, para além das palavras. Ela tem uma linguagem própria, de harmonia e ritmo, que organiza o nosso caos emocional. Uma sinfonia de Beethoven pode ensinar sobre conflito e resolução de um jeito que nenhum livro de autoajuda conseguiria. Tudo isso nos leva, então, ao verdadeiro objetivo dessa jornada artística, a construção do nosso mundo interior, do nosso universo particular de referências, da nossa bússola interna. O processo aqui não é o de acumular informações, de virar uma enciclopédia de nomes de artistas. O objetivo é a interiorização. É um processo em que a arte deixa de ser uma coisa externa, que está no museu ou no livro, e passa a fazer parte da nossa consciência, do nosso jeito de pensar e de sentir o mundo. E é através dessa interiorização que a gente constrói o que podemos chamar de imaginário. E atenção, imaginário aqui não é um mundo de fantasia, não. É a nossa estrutura interna, o nosso repertório de símbolos e referências que a gente usa para interpretar tudo o que acontece. São os óculos com os quais enxergamos a realidade. No fim das contas, o grande propósito da arte talvez seja este: dar forma àquelas verdades que a linguagem do dia a dia simplesmente não alcança.
A arte nos conecta com as camadas mais profundas da experiência humana, aquelas que vão além da lógica ou da informação pura e simples. E essa busca pela verdade através da arte nos leva, inevitavelmente, a um lugar ainda mais profundo: o autoconhecimento. Antes de buscar as grandes verdades do universo, é preciso ser honesto com as nossas verdades internas, com as nossas intenções, com aquilo que não confessamos. A arte pode ser a lanterna que ilumina esse espaço, permitindo que cada um se torne uma testemunha mais fiel de si mesmo. E para fechar, fica uma reflexão para todos nós. Se a educação é de fato a formação do nosso mundo interior, e se a arte é uma das suas ferramentas mais poderosas, a pergunta que fica é: que histórias, que músicas, que imagens estão construindo o imaginário que guia as nossas vidas? Qual é a nossa paideia, tanto coletiva quanto individual?